Diego El Tanque Souza está deixando o Grêmio. E aí, o que achamos disso? Começando mais este conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte Aposta, em quem aposta no Grêmio, link na descrição. E falemos de Diego Souza, falemos do cara que hoje encerra seu contrato com o Grêmio e a informação do dia é que não será renovado. Ou seja, Diego Souza, aos 38 anos, minha idade, né, um menino ainda, portanto, deixa o tricolor. Cara, o que a gente acha disso, né? Eu acho que a resposta não é tão simples, eu acho que tem duas... O Diego Souza desperta dois sentimentos, duas vertentes aí de raciocínio. Se fosse tão simples, sequer renderia um vídeo, né? Tem muito jogador aí que sai do Grêmio e simplesmente sai. Mas Diego Souza eu acho que rende um pouquinho mais, tá? Eu tô com um sentimento... não é exatamente igual, tá? Não é exatamente igual, mas parecido com a... Até porque ele nem jogava no Grêmio, né? Pensando bem aqui. Mas é um sentimento parecido de quando, há cerca de 10 anos, coisa de 10 anos atrás, assim, mais ou menos, eu escrevi... Cara, vou dizer pra vocês, foi 2012. Então, na verdade, faz 11 anos isso. Eu escrevi um texto no Globoesporte.com, né? Naquela época eu era blogueiro do Globo Esporte. E eu escrevi um texto em homenagem ao Tcheco. Lembra do Tcheco, né, capitão, que na ocasião havia apenas revelado que se aposentaria, uma palavra polêmica hoje em dia, né? Mas ele estava no Coritiba, ele estava na reta final, acho, do Campeonato Paranaense e anunciou a aposentadoria após o estadual. Que faltava pouco, eu acho, né? Tava na reta final ali. E eu, sabedor da notícia, fiz um texto em homenagem ao Tcheco. Eu lembro que o nome do texto, o título do texto era Insira um título, né? Porque quando a gente editava os textos lá do Globo Esporte, na marcação ali enfim, do WordPress, sei lá o que era aquilo, aparecia ali uma marcação, né? Tipo, insira um título. E eu escrevi exatamente o que estava escrito, insira um título. E aí no final eu brinco, né, que para mim ele era um ídolo, porque, né, ele tinha várias características de ídolo, vários comportamentos de ídolo, mas realmente era polêmico porque justamente, assim como neste texto, faltou um título, né? Mas eu questionava, mas será que isso é tão importante assim, né? Enfim, cara, o texto não vem ao caso, não é nem sobre o Tcheco aqui, mas muita gente já ouviu eu falar essa história que o Tcheco me ligou naquela ocasião, né? Eu estava no meu trabalho, na época eu tinha uma pequena agência de propaganda e redes sociais, eu estava lá sentado, já era tarde, já era noite, eu acho, adentrei lá o fim do expediente no escritório e toca meu telefone. Era nada mais, nada menos que o Tcheco, que estava concentrado com o Coritiba, dividindo o quarto com o Pereira, o zagueiro Pereira. Eu lembro de vários detalhes desse dia. Ele até falou, o Pereira tá aqui comigo, e também comentou que sabe que a grandeza do Grêmio, né? A gente realmente, um título maior fez falta, não sei o quê, papapá. Mas me agradeceu muito pelo texto. Enfim, cara, e a minha sensação hoje é parecida, porque a história do Diego, ela talvez seja até, em termos de quantidade, talvez de tempo, né? Eu acho que ela é até mais rica que a do Tcheco no clube, mas é a mesma coisa, assim, sabe? Esbarrou no fator caneco, né? O Diego Souza pega uma fase que teve até rebaixamento, né? Uma fase ruim do Grêmio, no máximo ali umas finais, semifinais e sei lá, eu lembro da final da Copa do Brasil, mas assim, né, não brilhou nada. Lá em 2007, quando ele é jovem ainda, ele é um dos personagens principais, ainda jogando no meio daquele Grêmio vice-campeão da América, que perde a final para o Boca, né? Não ganhou, mas foi uma jornada memorável também, que o Diego ajudou a escrever aquela história, que o Tcheco também ajudou, né? O Tcheco já
na reta final da carreira, o Diego ainda no começo. Então, assim, é realmente dúbio, sabe, cara? Mas aí é opinião minha, eu particularmente tenho um carinho pelo Diego Souza, assim, sabe? Já fiz muitas críticas a ele aqui neste canal, mas hoje ele sai do Grêmio, não é momento para isso, né? Claro que eu vou falar um pouco aqui, tô falando já, né, dos dois lados da moeda, então não é tudo flor aqui, né, nesse meu vídeo, mas cara, o rescaldo final, assim, né, botando tudo na balança, cara, pra mim é positivo, pra mim, assim, né, na minha cabeça, o Diego Souza ainda é uma figura positiva, a passagem dele é positiva pelo Grêmio, e eu tenho, sim, portanto, um carinho por ele, assim, quando eu lembro do Diego Souza eu gosto. Em 2007, cara, pra mim foi assim, ele foi uma dos alicerces daquele time lá que surpreendeu muita gente, né? Ganhou até gauchão, se eu não me engano, do Inter, né? Enfim, o Inter campeão do mundo e não sei o quê, e o Grêmio foi lá e botou contra, e enfim, aí a gente perde pro Boca, eles ficam debochando, depois tem um Grenal na sequência, a gente vai lá e encaçapa eles, até acho que com o gol do Diego Souza, se eu não tô loqueando aqui, mas enfim, cara, 2007 ali ele deixou muitas saudades. Aí nesse retorno dele, é claro que já era um outro momento, já era uma outra realidade, já era um outro peso, né? E aí começamos a entrar no outro lado da moeda. Mas ainda assim, cara, fez muitos e muitos gols. O Diego Souza é nada mais, nada menos do que o maior artilheiro da Arena. Maior artilheiro da Arena, cara. O cara tem 87 gols pelo Grêmio ao todo, 19 assistências, são mais de 200 jogos, se eu não me engano, 222 jogos pelo Grêmio ao todo. Enfim, tem muita coisa interessante assim de números que ele deixa, assim, nessa marca que ele deixa, né? E sim, cara, eu me irritava com ele porque eu acho que o fato de ele não entrar no peso, eu sei que talvez a genética dele não seja a mesma do Jeromel, que tem a mesma idade e é fininho, eu sei que ele deve lutar mais que o Jeromel pra vencer a balança ali, mas luta, né, cara? Honra o salário, eu acho que essa crítica era certa, era correta, era pertinente a ele, né, essa crítica aí da balança nessa reta final. Ele também faz parte do Grêmio rebaixado ali de 2021, né? Então tem todo esse lado que tem gente que vai dizer: ah, porra, o que vocês querem homenagear o Diego Souza, blá, 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 blá. Aí a gente entra em 2022 e ele é uma das peças chaves do acesso, né? Uma direção que estava totalmente perdida, atrapalhada e que não conseguiu montar um time equilibrado, né? O acesso veio, mas foi com emoção, né? Foi com queda de técnico, foi com, enfim, com várias questões. Aliás, com duas quedas de técnico, né? A gente começa o ano com o Mancini ainda, antes do Roger. Enfim, o Diego, com todo o peso dele, com toda a falta de mobilidade que ele tinha, que sim atrapalhava o time, né? Atrapalhava o time, assim, na minha opinião. Mas com tudo isso, cara, encaçapava gol atrás de gol, né? Ele continuou com números bons mesmo nessa fase mais pesado aí da reta final. Então era um mal necessário, né, o Diego Souza, assim, né? Mal eu digo pela questão da idade, do peso e tal, mas assim, diante de tanto atacante que passou pelo Grêmio nos últimos tempos ali, ele ainda era um oásis de noção de bola, de técnica, de qualidade, sabe? Quando a bola caía no pé dele ou na cabeça, era mortal. Inclusive, abrindo um parênteses, né, o Diego Souza é um cara que, na minha opinião, e eu falei isso hoje no Twitter, ele criou mais uma polêmica. Cara, o Twitter é uma doença que é inacreditável, né? Mas a doença de hoje, o nome dela se chama problemas na interpretação de texto, né? Que eu coloquei assim, na minha opinião, o Diego Souza tá numa caixinha de jogadores, assim como, aí dei dois outros exemplos aleatórios, assim como o Nilmar, né, que foi do Inter, do Corinthians, etc. Assim como o Alex Cabeção, o Alex do Cruzeiro, do Palmeiras, do Fenerbahçe, da Turquia lá e tal, ídolo na Turquia. O Alex, né? Assim como esses dois caras, eu acho que o Diego Souza também é um atleta que teve uma carreira menor que o talento dele. Eu acho que ele tinha potencial para alçar voos maiores, sabe? O que são voos maiores? Talvez jogar na Europa por mais tempo, em times maiores. Talvez mais seleção brasileira,
sabe? Coisas maiores, talvez, eu não sei se o Diego Souza é ídolo, mas um ídolo assim, com I maiúsculo, incontestável de algum time, de algum clube, assim, de conquistar grandes títulos e ficar lá por 3, 4, 5 anos, acho que não, acho que ele pipocou muito de um lado para o outro, né? Então, às vezes, é um pouco de azar ou de escolhas ruins na carreira, né? E aí as pessoas já ficaram dizendo, tá comparando o Diego Souza ao Alex, não sei o que. Cara, eu não tô comparando né, o tamanho desses caras, eu tô comparando essa característica, né? Vamos saber ler o que tá escrito, né? Não tô dizendo que ele é melhor que o Nilmar, ou pior, ou que o Alex. Eu acho que o Alex era um cara extra classe, assim, porra, o Fenerbahçe da Turquia, cara, ele tinha bola pra mais do que isso. Na própria seleção, ele sempre teve muito azar de ter uns monstros na geração dele, né? Teve épocas que, se o Alex fosse de outras épocas ali, ele brincava de seleção brasileira, mas na geração dele ele não figurou muito ali, sabe? Então, assim, isso é um pouco de azar. O Nilmar, eu acho que é o cara que fez muita escolha errada na carreira, de empresário, talvez dinheirista, imediatista, assim, sabe? Enfim, foram só 2 exemplos. Eu acho que o Diego, sabe-se lá por quais motivos, também poderia ter voado mais longe. Eu acho que um dos motivos, aí é um pitaco meu, se ele tivesse descoberto antes que ele era centroavante, por exemplo, eu acho que esse cara ia pegar clube médio para grande da Europa, sabe? Ele era um monstro, cara, com cento e não sei lá quantos quilos, com 30 e todos anos de idade, a bola caía no pé dele na área, numa Série A mesmo, e ele fazia um salcedo, e ele tinha uma precisão muito fora da curva, assim, né, nas conclusões, no domínio de bola, no passe, na rapidez do raciocínio, sabe? Então eu acho que o Diego tinha tudo isso. Mas é isso, né, cara? Antes de gravar esse vídeo eu tava zapeando o meu WhatsApp, né, alguns grupos de gremistas que eu participo ali, e é isso, cara. Tinha gente dizendo que ele é um dos maiores da nossa história, que talvez nem sei se é para tanto, né? Depende que recorte tu quer fazer, né? Entre os 100 maiores, os 50 maiores, os 5 maiores, aí eu vou concordar ou discordar. Mas tinha gente dizendo, nada a ver, foi um dos pilares do rebaixamento, não sei o que, babá. Então ele gera essa, né, essa dualidade aí, essa polarização até mesmo de contraste aí nas opiniões, né? E eu acho que eu não me alinho nem a um lado nem ao outro, eu acho que tudo tá no combo. Tudo tá no combo. Eu não acho que o Diego é o nosso grande ídolo do século e também não acho que o Diego é um cara... é só mais um cara que tá saindo do Grêmio, assim como saiu o Thiago Santos, o Diogo Barbosa e não sei mais quem. Não. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. É um cara que tem seus asteriscos, mas também tem muita virtude. E aí uma frase até que eu não entendo nada de super-heróis, de quadrinhos, de filmes, de nada, mas eu acho que essa frase é do filme do Batman, né, que falam assim, se não for me corrijam aí nos comentários, que é uma frase assim, ó, ou você morre herói, ou vive tempo suficiente para se tornar vilão, né, e é isso, cara, né, o Diego Souza viveu tempo suficiente para gerar essas críticas, para ser rebaixado, para sair do peso, para não sei o quê, né? O Diego também é um cara que muitas vezes pedi ele em anos anteriores, e não assim, é impossível, ele tá no PSG, o Grêmio não tem dinheiro, não, cara. Eu pedi a ele quando ele ia pro Sport Recife, pro Botafogo, né, São Paulo, sei lá. Teve outros anos ali que ele estava mais fino ainda, mais inteiro ainda, e que o Grêmio jogando com centroavantes que tu não acreditava, assim, sabe? E eu falava, cara, pega o Diego Souza. E o Grêmio não pegava. Quando pegou, eu acho que já tinha passado um pouco do ponto. E ainda assim o cara conseguiu entregar números, gols importantes e etc. para o clube, né? Então fica aí o registro aí, não chega a ser uma homenagem, né? Que eu estou fazendo mais uma análise, mas é uma análise que, na conclusão final, o Diego Souza é uma figura respeitável e interessante da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Pelo menos é essa a minha opinião. Toda a sorte do mundo aí a ele, seja lá no que ele for decidir, né? Porque está cogitando se aposentar, mas pode ser que ele piche mais 6 meses. Acho que o Sport Recife na Série B ali tem interesse. Seja lá o que ele definir, que tenha uma boa sorte, uma boa vida aí. E acho que quando
aparecer aí por Porto Alegre, pela Arena, para assistir um jogo, alguma coisa do tipo, será muito bem recebido pela nação tricolor, porque quando esteve em campo, né, talvez fora dele ali na lasanha e na pizza, talvez não tanto, mas quando esteve em campo, sempre se doou ao máximo, não mediu esforços e honrou o manto da melhor forma que pôde. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço!